Estamos aqui com o presidente do Sindicato dos Médicos, Dr. Jorge Darzi, no final da manifestação da saúde proposta pelo Sindicato dos Médicos. Dr. Darzi, o senhor que é um lutador pela saúde pública de qualidade, qual é a proposta desse movimento? Eu acho que hoje nós realizamos uma grande manifestação. Uma manifestação que reuniu aproximadamente 2.000 médicos, 2.000 médicos e inúmeros profissionais de saúde de outras unidades, setores da sociedade civil organizada, sindicatos de outras áreas estiveram participando com a gente, parlamentares de diversos partidos, vereadores, deputados federais. Realmente foi uma manifestação que eu reconheço como uma grande manifestação num domingo como hoje, um domingo ensolarado, bonito. E a associação do protesto com o lazer faz bem para a saúde. Então, na verdade, nós fizemos aqui foi ter praticado a saúde, né, com protesto e lazer ao mesmo tempo. Essa manifestação, ela foi convocada pelo Sindicato dos Médicos e por outras entidades médicas diante da situação que nós estamos vivendo, diante da situação grave em que nós nos encontramos. Do ponto de vista da saúde pública, a situação é criminosa, a situação é gravíssima, né? Os projetos que estão sendo apresentados hoje para a chamada superação da crise são projetos que não atendem ao interesse público, são projetos que privatizam a gestão das unidades públicas, são projetos que entregam às organizações sociais, às fundações de direito privado, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares lá nas universidades. Quer dizer, você tem hoje uma grande variedade de opções cujo objetivo principal é privatizar a gestão das unidades públicas de saúde. E, consequentemente a isso, também a contratação da mão de obra terceirizada para suprir o déficit dessa rede. Situação essa também que não contribui para melhorar a crise, ao contrário, tem piorado muito a qualidade do atendimento. E como se não bastasse todas essas situações gravíssimas, agora recentemente a presidente Dilma, no dia 14 de maio, assinou a medida provisória 568, que é uma medida provisória que vem reduzir salários dos médicos federais, aumentar a jornada de trabalho que já estava consolidada há mais de 5 décadas, que a carga horária dos médicos é de 20 horas semanais, e além disso ainda reduziu as gratificações que são estabelecidas por lei da insalubridade e da periculosidade. E como se não bastasse, a diferença dos salários que são pagos hoje para o final de carreira e para essa nova tabela criada pela MP, essa diferença salarial vai ser convertida em vantagem pessoal. Essa vantagem pessoal, o governo vai, a cada aumento concedido nos próximos anos, ele vai abatendo dessa vantagem pessoal. Então, na verdade, o salário dos médicos durante os próximos anos vai ficar congelado, porque todos os aumentos incidirão nessa vantagem pessoal, irão reduzindo progressivamente essa vantagem pessoal. Uma situação absurda, escandalosa, porque isso fere a Constituição na irredutibilidade dos salários, fere a Constituição na jornada de trabalho já estabelecida há décadas, fere quando reduz os percentuais de insalubridade e periculosidade, que são normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, nas normas técnicas do Ministério do Trabalho. Enfim, uma situação absurda, escandalosa, praticada pelo governo federal. Nós, então, diante desse quadro, diante dessa situação, resolvemos iniciar um movimento contra a medida provisória. Já fizemos uma grande manifestação na semana passada lá no pátio do MEC, que terminou nas escadarias do Teatro Municipal, e hoje nós estamos fazendo aqui na praia de Copacabana, né, nesse dia maravilhoso, com milhares de pessoas circulando, colhendo assinaturas para o abaixo-assinado, enfim, se dirigindo diretamente à população que circula por aqui, denunciando essa situação e exigindo que o governo recue nessa posição e retire os médicos da medida provisória. Porque essa medida provisória, ela foi baixada pelo governo federal no sentido de organizar várias carreiras que estavam desorganizadas. Algumas tiveram até algum ganho. Então nós não estamos pleiteando a revogação da medida provisória, nós estamos pleiteando a retirada dos médicos da medida provisória, porque parece que é a única categoria que foi prejudicada nessa medida provisória assinada pela presidente Dilma agora no mês de maio. Dr. Darzi, é antiga a denúncia que os médicos fazem em relação às fraudes que envolvem o serviço de saúde pública aqui no Rio de Janeiro. Agora, com
com essas denúncias colocadas em toda a mídia, isso confirma o que o Sindicato dos Médicos vem fazendo em relação a que há desvio do dinheiro dos servidores para contratações de empresas privadas, como no caso do plano de carreira dos servidores, que até hoje não se conseguiu. O que o senhor acha também da colocação do governo estadual em fechar hospitais, em negar direitos adquiridos pela Constituição e tudo que vem acontecendo paralelo a esse flagrante que foi feito em relação ao desvio de verba da saúde, feita nem aqui dentro do país, até fora do país, com algumas coisas absolutamente inúteis. Eu entendo que essa situação das denúncias que têm sido veiculadas pela grande imprensa, mostrando o desvio do dinheiro público, eu entendo que essas denúncias são gravíssimas, né? Essas denúncias que mostram parte do governo em Paris se locupletando do dinheiro público com essas viagens, sem que essas viagens tenham sido esclarecidas a sua motivação, eu entendo que essa situação configura crime de responsabilidade. Eu acho que esse fato, por si só, e da relação existente entre o governo do Estado com a construtora Delta, né, e que agora a grande imprensa vem denunciando da relação que existe dessa construtora, dessa empreiteira com figuras do governo, eu acho que nós chegamos a um momento que é de fundamental importância lutar pela instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar esses crimes de responsabilidade, porque eu entendo que já existem hoje indícios de crime de responsabilidade envolvendo o governador e o prefeito Eduardo Paes. Eu entendo que essa situação já justificaria, por si só, a instalação da comissão parlamentar de inquérito, que, investigando esses fatos, chegando à conclusão da responsabilidade direta do chefe-maior do Executivo do Estado do Rio de Janeiro, isso por si só já justificaria o afastamento do governador do cargo para o qual ele foi eleito. Porque o povo, quando elegeu o Sérgio Cabral, não deu cheque em branco para o governador. Ele deu um mandato ao governador para que ele honrasse esse mandato, para que ele cumprisse com as regras da administração pública. A situação é esta que parece que não está ocorrendo com as denúncias que estão sendo apresentadas à opinião pública. Inclusive, doutor Darcy, eu só queria confirmar com o senhor, o governador teria assumido um compromisso, até com um documento lavrado em cartório, para que o plano de carreira fosse implementado e que a manutenção do Hospital São Sebastião e do IASERJ tivesse seu andamento. O senhor confirma essa história? Claro, essa situação foi objeto de um debate que ocorreu no Sindicato dos Médicos, no processo eleitoral, quando ele se candidatou pela primeira vez ao governo do Estado, e já naquela oportunidade ele assinou um documento que está registrado em cartório, se comprometendo com a implantação do plano de carreiras, que ele, como presidente da Assembleia Legislativa, sancionou parte da legislação, né? E ele conduziu o processo de votação daquela lei, né? Daquela lei que foi aprovada pela Assembleia Legislativa. Ele era o presidente da casa, então ele participou diretamente da aprovação dessa legislação e ele se comprometeu no processo eleitoral a implementar o plano, a manter o IASERJ, a manter o São Sebastião, que eram unidades que naquele momento estavam sendo ameaçadas de extinção, né, pelos governos que antecederam o governo Cabral, e lamentavelmente, depois de eleito, ele rasgou esse compromisso e essa atitude, na minha opinião, configura um estelionato eleitoral, porque ele fraudou o processo eleitoral com mentiras que foram apresentadas ao público naquele momento. Doutor Darcy, o pedido de CPI que o senhor agora faz, me parece que já foi pedido por algum parlamentar ou por alguns parlamentares. Eu queria que o senhor confirmasse que parece que essa história de fraude, de desvio de verba, de privatização é uma coisa que já vem há bastante tempo consumindo com as verbas públicas. Parece que existe assim, uma solicitação de CPIs já antiga que não foi assim, atendida pela Assembleia Legislativa. O senhor saberia o motivo porque essas CPIs não são... Eu entendo que a Assembleia Legislativa hoje ela é dominada pelo poder do governador, né? É uma relação, eu entendo, promíscua, né, entre a maioria dos deputados e o Executivo. Lamentavelmente, essa relação tem barrado
a instalação da CPI, dessa CPI e de outras que já foram solicitadas. O único dado novo dessa conjuntura que nós estamos vivendo é a mobilização popular, né? As outras CPIs foram pedidas, mas nós não tínhamos a mobilização popular. Agora, tendo a mobilização popular, a Casa Legislativa vai ter que prestar contas à população. Um pedido de CPI, evidentemente negado, vai ter um preço político. E esses deputados que vão negar a CPI vão ter que pagar um preço à população. E esse preço vai ser cobrado no próximo processo eleitoral. Então eu acredito que o pedido de CPI para apurar essas irregularidades com a malversação do dinheiro público, elas precisam estar associadas ao crescimento da mobilização popular para que aquela casa, sofrendo a pressão da população organizada, possa de fato ou instalar ou não instalar. Se não instalar, essa dívida será cobrada na próxima eleição. Doutor Darcy, nós sabemos, inclusive, que existem alguns parlamentares, só para finalizar, que já apoiam a causa da saúde há algum tempo e parece que, inclusive hoje, aqui nesse movimento, tiveram várias outras adesões. O senhor gostaria de citar nomes de alguns políticos que estiveram aqui hoje, ou que, pelo menos, se não estiveram aqui hoje, têm um compromisso com a saúde pública no Rio de Janeiro? Todos os deputados, todos os vereadores, deputados federais, estaduais e vereadores, foram convidados para participar dessa manifestação. A grande maioria não veio, não sei porque, nós temos que perguntar a eles. Agora, os deputados e vereadores que compareceram merecem todo o nosso respeito. Estiveram hoje aqui o deputado federal Alessandro Molon, esteve aqui o deputado Chico Alencar, Eliomar Coelho, o vereador Paulo Pinheiro e o vereador Edson da Creatinina. Esses parlamentares participaram da nossa atividade, vieram aqui honrar com as suas presenças a manifestação aqui realizada na Praia de Copacabana e, evidentemente, com esses parlamentares nós temos que agradecê-los por eles terem comparecido aqui trazendo o apoio a essa manifestação. Agora, além dos parlamentares, tiveram também outros partidos. O PSTU esteve representado pelo seu presidente regional, né? Instituições de representação dos trabalhadores de uma forma geral, vários sindicatos na área do Estado, o Sindijustiça, o Sindisprev, enfim, são inúmeros sindicatos aqui participaram, as associações e sindicatos das universidades federais, da UFRJ, da UF e da Unirio participaram dessa manifestação. Nós tivemos realmente uma representação bastante expressiva nessa manifestação. E o mais importante, nós tivemos hoje aqui mais de 2.000 pessoas, na sua maioria médicos da administração pública federal e médicos também do Estado e do município participando dessa manifestação. Portanto, eu acho que todos nós estamos de parabéns por essa manifestação realizada hoje na Praia de Copacabana. Muito obrigado, doutor Darcy. Tentaremos colocar, tá, esse vídeo para que todo o povo brasileiro, não só do Rio de Janeiro, mas que todo o povo brasileiro, tá, perceba a importância do seu trabalho, junto à importância do trabalho de alguns parlamentares. Do nosso trabalho, do nosso trabalho. Um abraço, fica com Deus. Tchau.